Olá, passando para deixar mais uma pequena meditação, espero que de alguma forma possa ser útil para a edificação de alguns de vocês. Bom, há um tempo atrás, eu me propus falar sobre os milagres messiânicos realizados por Jesus, na intenção de fortalecer a nossa fé em quem é realmente Jesus, no trabalho que ele realizou enquanto conosco aqui nessa terra há 2000 anos atrás e estarmos mais preparados para responder a quem nos pedir a razão da nossa esperança, que é Jesus Cristo, como dito em 1 Pedro 3,15. Então, eu resolvi fazer este estudo baseado no artigo de Arnold Frachtenbaum, dando os créditos a ele, e este estudo ele é baseado em 3 milagres messiânicos realizados por Jesus. Dito milagre messiânico porque havia uma categorização feita pela liderança judaica em relação a dois tipos de milagres, como eu já disse, só relembrando aqui agora. Os milagres messiânicos seriam aqueles realizados somente pelo Messias, nenhuma outra pessoa poderia realizar os milagres caracterizados como messiânicos, e os milagres ditos como comum aqui no sentido de não ser messiânico, mas um tipo de milagre, uma categoria de milagre que poderia ser realizada então por qualquer pessoa capacitada assim por Deus, sem significar que essa pessoa seria então o Messias. Havia então no povo judaico, na liderança judaica, a expectativa de que surgiria uma pessoa que um dia realizaria tais milagres e que essa pessoa então seria o tão esperado Messias de Israel, o tão esperado rei descendente de Davi. E havia, além da expectativa do surgimento desta pessoa, havia também a expectativa do efeito que isso traria sobre o povo, sobre a nação de Israel, trazendo então uma libertação política para Israel da opressão que vivia no momento em que Jesus surgiu, uma opressão que era realizada pelo Império Romano. Mas Jesus chega então, como eu também já disse em vídeo anterior, trazendo a expectativa de um reino diferente para o povo judeu. Não um reino político, não vindo como um senhor da guerra que batalharia a batalha deles, que daria a vitória política para eles, que lideraria eles nesta reconquista de sua soberania. Mas Jesus veio trazendo uma mensagem diferente, uma mensagem de paz. Se bater numa face, dê a outra face, ame o seu inimigo, o que, de certa forma, não era o que o povo esperava, como eu disse. O povo esperava por um grande libertador. E Jesus veio trazendo, então, esta mensagem de que o reino que ele havia de trazer não era um reino deste mundo, mas ele propunha um reino celestial, um reino além, um reino eterno, muito melhor do que era esperado pelo povo. Além disso, houve também uma certa decepção, entre aspas, pela liderança judaica, porque Jesus trouxe uma reinterpretação da lei. Eles eram muito legalistas, eles eram muito a ferro e fogo com relação à lei. E Jesus, então, veio mostrando a eles que eles tinham, em certos pontos, interpretação errada com relação à lei. E Jesus, com essa reinterpretação da lei, ele fez com que surgisse uma certa resistência aos ensinos dele. Os líderes não gostaram quando Jesus começou a jogar na cara deles que eles estavam interpretando a lei de uma forma diferente. Que, por exemplo, com relação ao sábado, que era lícito fazer o bem no sábado, era lícito curar no sábado, como Jesus fez várias e várias vezes. Enquanto para a liderança judaica, para o povo judaico, se alguém fizesse qualquer tipo de trabalho em um sábado, mesmo curando, mesmo fazendo bem a uma outra pessoa,
ele estaria pecando, ele estaria indo contra os ensinos de Moisés. Eu já gravei 2 vídeos, um falando sobre o primeiro milagre messiânico de Jesus, que foi a cura de um leproso, e logo em seguida ele curando aquele paralítico ali em Cafarnaum, e toda a confusão que trouxe, ele dizendo que perdoava os pecados do paralítico, a liderança judaica estava ali, e houve uma confusão na mente daquela liderança que iniciou então uma série de investigações, como eu disse no primeiro vídeo. E o segundo milagre messiânico, que foi a cura de um endemoniado mudo, e que ocasionou em que a liderança judaica então disse que Jesus curou, expulsou aquele demônio, não em nome de Deus, não pelo Espírito Santo, mas que ele fez aquilo pelo príncipe dos demônios. E agora, então, a gente passa para o terceiro milagre messiânico, que é a cura de um cego de nascença. Havia relato no meio judaico de cegos sendo curados, mas não existia, como vai ser mostrado no texto, nenhum registro até então de que um cego de nascença houvesse sido curado. O texto é muito longo, está em João capítulo 9, do versículo 1 ao 38. Então, eu vou dar uma resumida no que o texto fala e depois a gente prossegue falando, passando então pelo texto e dando algumas explicações sobre alguns versículos deste texto. Resumindo então, é, eles levam então a Jesus um cego de nascença e eles perguntam a Jesus quem havia pecado para que aquele homem houvesse nascido cego. E então Jesus ele derruba a teologia dos discípulos dele, foram os discípulos dele mesmo que perguntaram. Então, ele derruba aquela teologia errada deles, ele procede à cura. Então, como consequência dessa cura realizada por Jesus, ocorre, então, uma série de interrogatórios em cima do próprio homem que passa, então, a ser um ex-cego, como também em cima dos pais deles, dos pais dele, para saber se ele realmente era cego, se realmente havia nascido cego, e no final, então, eles expulsam aquele ex-cego da sinagoga e aquele ex-cego, então, se encontra com Jesus e recebe uma cura maior, que é a salvação. Então, vamos lá. João capítulo 9, do versículo 1 ao 5, diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Interessante nessa passagem é que foram os próprios discípulos de Jesus que fizeram o questionamento a ele de quem havia pecado para que aquele homem houvesse nascido cego. Eles tinham presenciado já 2 milagres messiânicos de Jesus. E ao invés, então, deles pedirem a Jesus, deles rogarem a Jesus que efetuasse mais um milagre messiânico, que efetuassem a cura naquele homem cego de nascença, eles pedem a Jesus para satisfazer, para esclarecer uma dúvida deles que era completamente secundária ao que estava acontecendo ali. Eles tinham um homem cego de nascença que poderia ser curado e tinham uma dúvida teológica. Eles então dão prioridade a satisfazer a dúvida teológica deles e perguntam a Jesus, ao Mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Na teologia corrente, na teologia da época, quando uma criança nascia com um defeito ou com uma doença grave, era esperado de que ou os pais dela houvessem pecado, houvessem cometido algum pecado para que aquela criança nascesse com aquele defeito, com aquela doença, ou que o próprio feto, ou que a própria criança no ventre de sua mãe
houvesse cometido algum pecado. A gente hoje ainda tem algumas teologias mais ou menos parecidas com essa, né? Não que venha ao ponto de a pessoa ter nascido ainda é pecado, mas se alguém está passando por uma dificuldade, está passando por alguma uma doença grave ou é cometida por algum acidente, às vezes as pessoas perguntam se ela não está passando por algum pecado, o que foi que está acontecendo na vida dela que está ocasionando aquela situação de dificuldade. Então, Jesus ensina para os discípulos que quando uma criança nasce com algum defeito ou com alguma enfermidade, não significa que seus pais tenham cometido algum pecado e muito menos que a criança haja cometido algum pecado enquanto ainda no ventre de sua mãe. Dissipada, então, a teologia errada do povo, dos discípulos, Jesus passa, então, ao procedimento da cura, como está nos versículos 6 e 7, que eu vou ler agora. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. A cura foi realizada de uma forma diferente da forma costumeira como Jesus realizava os seus milagres, as suas curas maravilhosas. Não foi uma cura instantânea, mas foi um processo, utilizando barro feito com saliva e enviando o cego para se lavar no tanque de Siloé. Muito estranho que ele ia dar a vista ao cego, mas mandou o homem ir para o tanque de Siloé se lavar, estando ainda cego. O homem teria dificuldade para chegar no tanque de Siloé. E era muito significativo o fato de Jesus ter dito ao homem, ao cego, que fosse se lavar no tanque de Siloé. Disse que, além daquela cura ter sido realizada em um sábado, estava ainda sendo realizada a festa dos tabernáculos. E uma das ações realizadas pela liderança judaica durante a festa dos tabernáculos era dirigir-se até o tanque de Siloé, pegar água e levar esta água, então, até as bacias de bronze do templo e despejar esta água lá nas bacias de bronze. Então, quando Jesus manda aquele cego ao tanque de Siloé, era esperado de que haveria muitas pessoas naquele tanque de Siloé, haveria liderança judaica naquele tanque de Siloé, de que eles testemunhariam aquele feito maravilhoso, aquele feito único, singular, realizado por Jesus, que era então a cura do cego de nascença. Mas algo acontece de estranho. O Evangelho nos conta sempre a vida de Jesus, os acontecimentos vividos por Jesus, os feitos de Jesus. Mas neste momento, a lente da história, a lente do que está sendo contado, ela não prossegue em Jesus, mas a lente volta-se para o cego, ou melhor, para o ex-cego. O milagre tinha sido finalizado, mas a história do cego não. E algo importante continua sendo narrado, como vamos ver agora. A partir do versículo 8. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam, é este. E outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. As pessoas, então, que conheciam o cego de nascença, vendo tal fenômeno, começaram a se questionar entre si. Não é este o mendigo? Ou melhor, o ex-mendigo, aquele que ficava mendigando? Não é este aquele que nasceu cego? Não é este aquele que nós conhecemos a família, conhecemos a história deles? E uns diziam, sim, é este. E outros diziam, não, apenas se parece com ele. Até que o homem se pronuncia e diz, sim, sou eu. Eu sou o homem que nasceu cego e agora estou vendo.
Sabendo então que se tratava de um milagre messiânico, eles fazem a pergunta: quem te fez isto? Como fez isto? O homem a quem vocês chamam Jesus, responde então o ex-cego. Ele ainda não conhecia Jesus. Ele ainda só tinha ouvido as palavras de Jesus. O homem é então interrogado pela primeira vez pelos fariseus, pois era um milagre messiânico. O texto prossegue a partir do versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: como vira? E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. Então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Por se tratar, então, de um milagre messiânico e ainda acontecido em um dia de sábado, grande confusão se criou entre a liderança, de modo que uns diziam que um milagre deste não poderia ser realizado em dia de sábado, pois violava a lei de Moisés. Vejam que esta era uma das razões da rejeição a Jesus. Eles ainda estavam apegados à lei de Moisés. E Jesus veio trazer um sentido maior à palavra de Deus, um sentido maior à revelação que foi feita a Moisés. Para eles, para a liderança, para o povo, era mais importante guardar o sábado do que fazer o bem no sábado. Guardar o sábado do que curar no sábado. Guardar o sábado do que realizar um milagre no sábado, ainda que fosse um milagre messiânico. E Jesus tenta ensinar para eles que o sábado, que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Mas outros do grupo de liderança dos judeus daquela época, eles diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? Então, enquanto uns condenavam o que Jesus tinha feito por ter feito num dia de sábado, outros questionavam como poderia um pecador fazer tal maravilha, fazer tal feito, fazer um milagre messiânico. Uma falsa alegação surge então entre os fariseus, que é a possibilidade de que o homem não nascera cego. E eles então passam a interrogar os seus pais, como é mostrado a partir do versículo 18. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via, e perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Os pais, então, do cego, do ex-cego, confirmaram duas coisas: que ele era seu filho e que nascera cego. Eles, porém, seus pais, porém, preferiram não se comprometer mais, não dar mais detalhes acerca do acontecimento, com medo da represália da expulsão da sinagoga. No judaísmo farisaico, havia três níveis específicos de excomunhão. O primeiro nível era simplesmente uma repreensão, que durava de 7 a 30 dias e seria meramente disciplinar. Esse tipo de disciplina não poderia ser tomada a menos que se pronunciada por 3 rabinos. Esse era o nível mais baixo de excomunhão. Um exemplo dessa disciplina é encontrado em 1 Timóteo 5:1. O segundo nível de disciplina significava deitar fora. Ela iria durar um mínimo de 30 dias, também seria disciplinar e teria que ser pronunciada por 10 rabinos. Um exemplo deste tipo de disciplina é encontrado em 2 Tessalonicenses 3, dos versículos 14 a 15, e em Tito, capítulo 3, versículo 10. O terceiro e o pior tipo significava excomunhão, entregue à destruição.
Este terceiro nível era permanente, significava ser banido da sinagoga, ou seja, colocado para fora do templo e ser separado da comunidade judaica. Os judeus consideravam alguém sobre essa maldição como sendo alguém morto, e nenhuma comunicação ou qualquer tipo de relacionamento poderia ser realizado com quem quer que seja. Este terceiro tipo é encontrado em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 7, e Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 20. O fato de que a expressão seria colocado fora da sinagoga é usado nos diz a que nível de excomunhão os fariseus tinham escolhido para quem cresce que Jesus era o Messias esperado. Foi o terceiro e mais grave nível ser colocado fora da sinagoga e ser considerado morto para a comunidade judaica. Então, os fariseus estavam ameaçando os judeus crentes não só com uma repreensão ou apenas ser colocado fora temporariamente, mas sendo colocado para fora permanentemente, como os pais sabiam o que os fariseus estavam querendo fazer com quem cresce no Messias. Desta forma, com medo da disciplina da excomunhão, eles então resolvem dizer: é de idade, pergunta-lhe. Eles só iriam confirmar duas coisas: que era realmente seu filho e que ele realmente tinha nascido cego. Portanto, o interrogatório dos pais, como o primeiro interrogatório do ex-cego, termina inconclusivamente. Isto leva então a um segundo interrogatório do homem ex-cego, como é mostrado a partir do versículo 23. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu-lhe ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Os fariseus começaram a ter, então, um raciocínio um tanto quanto estranho, um tanto quanto ilógico. Eles pediram para o homem dar glória a Deus por uma cura maravilhosa, por uma cura singular, mas dizendo que aquilo havia sido feito por um homem que estava em pecado, algo um tanto quanto muito estranho. E o homem dá sua interpretação dos fatos. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Havendo sido cego, agora vejo. E ele então, como que diz àquela liderança: expliquem isso vocês. Vocês são doutores. Vocês têm que me dar explicação e não eu explicar isso a vocês. Como que vocês explicam tal fato? O homem ser pecador, como vocês dizem, e vocês pedindo para eu dar glória a Deus. O homem é um pecador ou ele realmente está agindo pelo Espírito de Deus? Como que vocês vão me chegar a uma conclusão e me explicar o que aconteceu comigo? Os fariseus, então, buscando responder, fazem as mesmas perguntas novamente, relatadas a partir do versículo 26. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e ainda nos ensina a nós? E expulsaram-no. O homem, então, parece começar a perder a paciência em sua resposta e começa a perguntar, então, à liderança se eles queriam se tornar discípulos de Jesus. Os fariseus se dizem discípulos de Moisés e consideram Moisés superior a Jesus. Aquela liderança, aquele povo, eles simplesmente perdem a oportunidade de reconhecerem que Jesus era maior que Moisés, a quem eles tantos estimavam
e perdem a oportunidade de aproveitarem de Jesus ali no bom sentido, de se deleitarem com a sua presença, de aproveitarem a presença do Senhor e usufruir de tudo que o Senhor Jesus poderia proporcionar a eles, estando ali frente a frente com eles, o próprio Deus encarnado. O homem, então, joga na cara dos líderes a sua própria teologia. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas a quem é temente a ele, e declara que havia acontecido algo inédito, dizendo: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Em outras palavras, o homem diz àquela liderança: isto é um milagre messiânico, e vocês sabem disso. Vocês sabem que este é o Messias, o homem que me curou, o homem que me abriu os olhos é o Messias. Apesar de todas as evidências, os fariseus não creram e expulsaram o homem da sinagoga. Por último, o homem experimenta a maior cura que ele podia receber, a cura espiritual, que está descrita nos versículos 35 a 38. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Agora, então, as lentes se voltam para Jesus novamente, e Jesus pergunta ao homem se ele cria no Filho de Deus. E o homem, pronto a exercer sua fé, lhe pergunta quem era tal para que ele pudesse expressar a sua crença. Jesus então se revela ao homem que crê e o adora, reconhecendo que Jesus era realmente o Senhor, o Salvador, o Deus encarnado, era o Messias tão esperado pelo povo judaico. Vimos então 3 milagres messiânicos. O resultado do primeiro milagre messiânico para a comunidade judaica foi a investigação intensiva da messianidade de Jesus. O resultado do segundo milagre messiânico foi o decreto de que Jesus não era o Messias, mas de que ele estava possesso pelo príncipe dos demônios. E o resultado do terceiro milagre messiânico era que qualquer um que acreditasse em Jesus como o seu Messias seria colocado fora do templo e excomungado da comunidade. E em sua vida, qual o resultado destes milagres messiânicos? Se você já reconhecia a Jesus como o Senhor, como Deus, espero que tenha sido um resultado de ajudar a fortalecer a sua fé e te ajudar a estar mais, como diz 1 Pedro 3,15, preparado para responder a quem te pedir a razão da vossa esperança. Mas, se você ainda não reconhece a Jesus como Senhor, como Deus, como seu Salvador, espero que tenha como resultado produzir este reconhecimento e esta certeza em sua vida, em seu coração. E esta certeza vai de encontro a um versículo que eu tenho usado em alguns dos vídeos que eu tenho postado. Está em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Este é o caminho da fé salvífica. Crer que Jesus é o Senhor, que ele é Deus, como ele mesmo se mostrou e clamou ser, como vimos nesses 3 milagres messiânicos. Crer que, apesar de ser 100% Deus, Jesus também viveu aqui nesta terra como homem, 100% homem, e que como homem ele realmente morreu naquela cruz. Aquilo não foi um engodo, houve uma morte real naquela cruz ali em nosso favor. E finalmente, crer que tendo sido morto, ele ressuscitou e nos dá a garantia de também sermos ressuscitados pela fé que temos nele. Não uma fé rasa, uma fé simplesmente intelectual, mas uma fé que produz mudança de vida, uma entrega total ao nosso Senhor, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus disse para crermos nele pela sua palavra, mas se não crermos nele pela sua palavra, que devemos crer ao menos pelas suas obras, e quão maravilhosas obras ele fez e nos deixou registrado. A palavra de Jesus está à disposição de todos.
sendo pregada e divulgada todos os dias pelos mais diversos meios. Todos nós temos a oportunidade de termos contato com a palavra de Deus todos os dias, dia após dia. Se você ainda não crê em Jesus pelas palavras, creia ao menos pelas obras dele. As obras messiânicas dele também estão aí, foram expostas nesses 3 vídeos e explicadas, ainda que superficialmente. Creia, creia e receba Jesus como o seu Senhor, como o seu Deus, como o seu Salvador pessoal e esteja seguro nele eternamente. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.